Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Flávio, que além de ser professor aqui na ETEC, com muito orgulho, também trabalho como advogado e atendo, eu tenho várias especialidades. Dentro das minhas especialidades também faço área trabalhista. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, ela nada mais é do que o esgotamento profissional, né? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, e é resultante da situação de trabalho desgastante, né? Que demanda muita competitividade, muita responsabilidade, excesso de trabalho, né? Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidade comum, né? Constante, né? Constante. São vendedores, médico, enfermeiro, professor, policial, jornalista, advogados também têm síndrome de burnout, professores têm síndrome de burnout, pessoal que trabalha em telemarketing tem muita síndrome de burnout, pessoal que trabalha com vendas, muitas metas para serem cumpridas, muita coisa nesse sentido, costumam muito ter síndrome de burnout, tá? Como vocês sabem, traduzindo em inglês, né, burn quer dizer queima e out quer dizer exterior, a pessoa queima exteriormente, né? Geralmente, o que acontece? O que eu percebo quando a pessoa entra aqui no meu escritório, quer fazer uma reclamação trabalhista sobre essas pessoas e tudo mais, ela demonstra aquele cansaço excessivo, físico e mental. A primeiro sintoma, né, isso vale para homens e mulheres, né, o primeiro sintoma que eu percebo é que esse profissional começa a chorar, muitas vezes, de simplesmente falar do trabalho já provoca uma emoção que aflora, né, na pessoa de uma tal forma. A pessoa muitas vezes começa a chorar e é um choro sentido, ressentido. Às vezes a pessoa não conversa, não concatena bem as suas ideias, né? Ela não fala muita coisa, né? Tem uma certa confusão mental, vamos dizer assim. Então a gente percebe que isso não está bem. Então o que eu faço? Eu sou advogado, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu encaminho a esses profissionais, tanto para um psicólogo como psiquiatra, para que a pessoa possa, né, a partir dali, obter realmente um resultado que diga que essa pessoa tem realmente síndrome de burnout, né? Se é que é este o problema, não é? Se não é um outro problema que está invadindo a esfera pessoal e profissional da pessoa. Bom, são esses, então, como eu digo, são esses os profissionais que efetivamente vão dizer é síndrome de burnout ou não é síndrome de burnout, tá? A síndrome de burnout, ela só pode ser motivada no trabalho. Ah, mas outras pessoas têm sintomas semelhantes? Sim, tem. Uma mãe que acabou de dar à luz, por exemplo, às vezes a criança, né, quem é mãe aí sabe, né? Eu falo principalmente a mãe, porque o pai dorme feito uma pedra, né? Eu falo isso em causa própria. Mas às vezes a criança acorda de 3 em 3 horas, querendo mamar, com algum, né, chorando, etc e tal. A mãe precisa acordar no meio do sono e isso faz um mal danado para ela sente um esgotamento, uma fadiga absurda, né? E que realmente é muito complicado para as mães, né? Muito, muito complicado mesmo. Então, mas para essas mães, como eu dei o exemplo de mães, pode ser outros fatores, né? Para essas pessoas, não é síndrome de burnout, embora os sintomas sejam até muito parecidos, né? Porque o termo burnout, ele se enquadra especificamente para essas disfunções, né? Que se referem ao ambiente de trabalho, não se refere a outro que não no ambiente de trabalho, que é o que nos importa aqui, que é o que nos interessa, né? Então, vejam bem, as pessoas que a gente vê muito, né, são pessoas ligadas a vendas, uma cobrança excessiva. E isso o que acontece? A pessoa, quando ela realmente tem essa síndrome, ela pode, inclusive, né, ela pode fazer a rescisão indireta do seu contrato de trabalho,
né? Como vocês sabem, rescisão indireta é quando você demite o seu empregador, né? Por que você demite o seu empregador? Porque o trabalho está me causando uma doença. O trabalhador está, o empregador, ele está exigindo de mim um esforço maior do que aquele que eu deva dar para fazer cumprir as minhas exigências de trabalho. Então, isso pode ser encaminhado pode ser pensado dessa forma, né? E a pessoa, às vezes, como ela está num cansaço excessivo físico e mental, ela acaba chegando tarde no trabalho, com sérios problemas de relacionamento no trabalho. Muitas vezes ela é demitida, muitas vezes até justa causa, né? Até justa causa se aplicam, né? Porque essas pessoas se sentem assim, extremamente incomodadas, extremamente desgastadas pelo seu ambiente de trabalho. Se essa pessoa foi demitida, seja por justa causa ou não, se essa pessoa solicitou uma rescisão indireta do seu contrato de trabalho, a empresa irá sofrer um desgaste judicial, irá sofrer um desgaste muitas vezes no caixa, porque isso é considerado como doença do trabalho, é uma doença ocupacional. Se é doença ocupacional, é a empresa quem tem a responsabilidade de administrar essa doença de tal forma que o empregado, né, seja protegido, porque quem zela pelo correto ambiente de trabalho é a empresa, não é um empregado, né? A empresa é quem deve zelar. E a empresa tem um departamento para cuidar desse tipo de coisa. Qual é esse departamento? É o departamento de RH, né? É o departamento de RH que deve cuidar também de todos os seus empregados, no sentido de que verificar se esse empregado está sofrendo algum tipo de estresse muito grande no seu ambiente de trabalho, se essas cobranças estão sendo feitas de formas adequadas, se não está havendo xingamentos, se não está havendo humilhações por parte, né, algumas pessoas, na hora de cobrar os seus empregados as suas metas, acabam exagerando, né? Eu soube de uma empresa, né, que ela colocava um chapéu de burro na cabeça do emprego. Já imaginou uma coisa dessa? Porque o cara não conseguia vender, faziam reuniões numa sala e aqueles que não cumpriam a meta ficavam do lado de fora da sala. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não é uma forma adequada de se trabalhar com os empregados. A Justiça Trabalhista é atenta quanto a isso e pode impor multas severas e prejuízos severos aos empregadores que negligenciam o cuidado com os seus empregados, né? Quando me vem alguém aqui, começa a chorar, começa a falar, eu percebo que pode haver um sintoma da síndrome de burnout, o que eu faço é logo encaminho essa pessoa e falo, olha, meu querido, você tem, primeiro a gente sempre concorda com tudo, né? Você tem toda a razão de você estar preocupado e tudo mais, só que eu preciso de um laudo psiquiátrico ou psicológico, né? Embora a nossa sociedade brasileira tenha um preconceito horrível e que precisa ser mudado, principalmente nas pessoas menos esclarecidas, né? Achar que um psiquiatra, porque eu tô ficando louco, então não é isso, meu caro. A doença mental você não percebe, não é? Quem tem um familiar, um conhecido, um parente que tenha problemas com bebida, ou seja alcoólico dependente, né, sabe bem como é que é isso. A última pessoa que percebe a sua doença é o próprio doente, né? Então, doenças mentais são muito complicadas e precisam de orientação profissional, e o profissional que deve fazer isso não é o advogado, e sim o psicólogo ou o psiquiatra, ou ambos, geralmente ambos, porque às vezes a pessoa precisa de medicação e o psicólogo não pode receitar medicação. Somente quem pode receitar medicação é o psiquiatra, que ele é um médico já formado para esse tipo de coisa. Então, geralmente, ele precisa do psicólogo para fazer suas terapias e precisa do psiquiatra para poder fazer a parte de medicação e terapias também. Bom, enfim, isso lá com esses profissionais.
Quando a empresa, então, ela pode sofrer graves prejuízos por não cuidar da saúde mental dos seus empregados. E esses graves prejuízos podem ficar muito claros, né? Numa demanda trabalhista, isso pode vir a um valor absurdo e outras pessoas podem estar desenvolvendo o mesmo tipo de síndrome, né? Tipo de doença, se é considerada mesmo uma doença trabalhista, de cunho profissional trabalhista. A pessoa sabe, vocês sabem, ela tem 12 meses de estabilidade, ou seja, a empresa vai ter que pagar o salário dela de mais 12 meses, isso incluindo férias, 13º, fundo de garantia, todos os requisitos trabalhistas, etc, etc, etc. Ou seja, o prejuízo pode ficar gigante para a empresa. Além de que, né, quem está com síndrome de burnout vai ter uma queda acentuadíssima na sua produção. E por ter queda acentuadíssima na sua produção, ela vai acabar gerando também um prejuízo aí para as empresas. Ou seja, RH, vocês precisam ficar muito atentos, vocês precisam de tempos em tempos encaminhar as pessoas ao psicólogo, ao psiquiatra da empresa, fazer um laudo, fazer uma avaliação, até porque se de repente outros problemas mentais podem surgir em decorrência de outros fatores que não da empresa, né? Às vezes a pessoa apresenta o aspecto da síndrome de burnout, mas ela às vezes tem um problema na sua família, de relacionamento, marido, esposa, né? Alguma coisa nesse sentido, o que poderia causar também sintomas parecidos. E ao fazer o acompanhamento, demonstrar o acompanhamento, a empresa demonstra que ela acompanhou todo esse processo mental, desenvolvimento mental, e que a causa que ele hoje reclama não tem fundamento com o trabalho que essa pessoa exercia. E isso vai eximir a empresa de pagar uma reclamação trabalhista, pagar um dano moral, um dano material, por conta desse mal que a pessoa acabou sendo acometida, tá bom? Espero ter ajudado vocês, estou à sua disposição, foi um prazer falar com vocês e precisando estamos à disposição. Um forte abraço, boa sorte nessa magnífica carreira de RH. Eu tenho muito orgulho desse curso, eu acho esse curso fantástico, né? Eu acho esse curso maravilhoso, porque as pessoas aprendem a cuidar de pessoas e com isso o nosso país cresce, desenvolve e todas as empresas, isso é alegria e felicidade a todos. Até mais, gente. Muito obrigado. Um forte abraço a todos.